Vamos lá então, pessoal. Coloquei para gravar agora, então observem só. Então, o primeiro passo é copiar o arquivo que eu passei para vocês para a pasta onde você instalou o Octave, que foi o que eu fiz aqui. Eu busquei aqui, ó, meu computador, pasta C, o Octave está aqui, e eu peguei e copiei ele aqui dentro. Copiei dentro dessa pasta Octave 5.2.0, onde está instalado o Octave. Ok, essa foi a primeira coisa. Depois de eu ter feito isso, eu vou voltar lá para o Octave. Vou compartilhar o Octave com vocês agora, novamente. Compartilhado aqui o Octave, pessoal. Agora, qual que é o procedimento? Vem aqui, busca a pasta onde você instalou. Que no caso, se não, aqui já está, que estava desde antes. Se não estivesse, era só fazer o seguinte, você vai aqui no diretório C, tá? Eu sei que eu instalei aqui dentro, sei que está aqui, aí você busca ele aqui. Estão vendo ele aqui todo mundo? Tem que estar nessa pasta aqui para você conseguir dar sequência ao que você tem que fazer. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar, era para ter feito isso antes, eu posso fazer agora. Eu vou pegar e vou copiar o arquivo, aqui, vou dar um Ctrl C. Na verdade, não vou copiar o arquivo, vou só teclar em cima dele assim, e vou copiar essa sequência aqui dele. Passo a passo, perceberam? Eu copiei. Vou voltar lá para o Octave. E vou colar aqui. Aliás, antes disso, tem que digitar pkg install, tá? Digita pkg install e cola o que você tem na área de transferência. Aí, pessoal, qual é o grande problema? Muita gente, inclusive eu, ralei pra caramba para conseguir fazer isso aqui, não rodava. Por quê? Você pode perceber que aqui ele termina em tar e aqui tem um ponto GZ. Então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar assim, vai apertar o ponto e vai escrever GZ, igual eu fiz aqui. Todo mundo fez isso? Depois que você fez isso, dá Enter. Fez isso aí, pega e dá Enter. Ó, vou dar Enter agora. Deu Enter. Ele vai processar. Percebam só que ele está piscando aqui. Tá certo? Ele está piscando aqui. E certamente vocês vão conseguir instalar a partir daí. Ele vai processando, processando, processando. Daqui a pouco ele vai parar. Tem que digitar isso aqui, ó. Você está enxergando o meu Octave aí, Murilo? Você consegue enxergar? Sim? Então você vai digitar isso aqui, quer ver? Cadê? Aqui. Você vai digitar pkg install. pkg install. Ok? Aqui está o nome do arquivo. O grande problema é que quando a gente vai lá e cola, ele não está colando esse GZ aqui. Então, você vem aqui no finalzinho e coloca .gz. Cola o nome do arquivo, vem aqui, coloca .gz e dá Enter. Ele vai processar e vai parar nessa tela aqui.
Você certamente tem que procurar aqui novamente, Varley. Você tem que vir aqui procurar onde você salvou os seus arquivos. Aqui eles ficam salvos no diretório que você colocar aqui. Espera aí, você conseguiu... Ah, tá, você instalou de novo. Ok. Aí você tentou fazer alguma integral ou alguma derivada? Foi isso? E não consigo fazer mais? Tranquilo. A ideia é o seguinte, toda vez que você for utilizar esse pacote de comandos, você vai ser obrigado a digitar pkg load e vai colocar symbolic. Vai digitar isso aqui, vai dar Enter. Aí você tem que pegar e carregar. Então, toda vez que você for utilizar o pacote, tem que pegar e digitar isso aqui, para poder carregar. Fechou o programa, ligou de novo, digita esse comando aí para recarregar. Aí faz isso e testa para você ver. Para poder estar funcionando, você tem que conseguir declarar as variáveis. E para poder declarar as variáveis, você tem que utilizar esse comando aqui. Exemplo, aqui eu vou declarar a variável x. Ele vai processar um pouco no início e vai seguir depois. Quer ver? Vamos só esperar ele processar, ele vai seguir. Deixa ele processando aqui. Isso, seguiu. Se ele não tivesse carregado, ele não conseguiria pegar e processar essa variável aí. Se eu fechar o programa agora e abrir ele de novo sem carregar o pacote, eu não consigo declarar as variáveis. Aí vou começar com um exemplo bem besta aqui, ó. Se você vamos calcular igual a gente vai aprender a fazer isso. Se eu quiser calcular essa integral aqui, int de x, por exemplo, só um minutinho. Ele calcula para você a integral, por exemplo. É esse tipo de coisa que a gente vai estudar hoje. Mas só funciona se tiver o pacote instalado e carregado. Pessoal, eu queria um retorno de cada um de vocês para ver como é que nós estamos aqui. Isabela, conseguiu instalar e carregar o pacote ou não? Tranquilo? Luiz, você conseguiu também carregar o pacote aí, igual falei, igual expliquei? Acho que o Luiz não está me ouvindo. Murilo, conseguiu, Murilo, ou não? Também está me ouvindo. Varley, deu certo, né? Ok. Tobias, você está instalando o programa ainda? Qual o problema, Murilo? O que, que houve aí que você não conseguiu direito? Olha, vamos lá. Ah, tá. Seu antivírus está bloqueando. Aí a história é outra. No caso, então você teria que pegar e tentar desativar o antivírus para ele conseguir fazer isso aí. O antivírus não está reconhecendo o programa, então. O seu antivírus é o mesmo antivírus do Windows ou você colocou o antivírus extra? Tá, é por isso. Então, o antivírus está bloqueando. Só se você, talvez, depois desabilitar o Avast para poder utilizar isso aí. Mas se não tiver nada bloqueando, por exemplo, o antivírus, ele vai funcionar perfeitamente. Enfim, pessoal, as regras para instalar e chamar o programa é essa. Você tem que vir aqui, buscar onde que ele está. Então, o que, que você faz? Então, vamos recapitular o que tem que fazer aqui. Primeiramente, você tem que vir e abrir aqui do lado esquerdo a pasta onde você colocou o seu arquivo. Fez isso? Fez? Então tá, você vem aqui, ó. Você tem que pegar primeiramente, digitar essa linha de comando aqui e lembrar o seguinte, que aqui quando você colar, ele não está aparecendo esse GZ. Então você vem aqui e coloca esse GZ aqui extra para poder funcionar. Se você não colocar esse GZ aqui, ele não vai funcionar. Então escreve esse ponto, né, ponto GZ aqui, aí você vem dar Enter. Uma vez que você der Enter, você vai instalar diretamente isso aí.
Aí depois que você instalar, para você conseguir utilizar, você tem que pegar e usar o pacote. E chamar o pacote. O pacote, no caso aqui, esse comando aqui. Esse comando que eu acabei de digitar aqui, você vai ter que pegar e digitar toda vez que você for usar o pacote dos símbolos. Certo? Aí você dá Enter, você chama esse pacote aqui. Uma vez que você ativou esse pacote de dados aqui, beleza, você pode calcular integral, pode calcular derivada, pode calcular o limite. E a aula nossa hoje, uma das coisas que a gente vai ver é exatamente isso. O Murilo, na sua instalação, você fez o que eu te falei? No caso, você colocou esse simbólico dentro da pasta onde você instalou o Octave? Sim. Aí você veio nessa pasta aqui, abriu exatamente igual eu expliquei aqui. Veio aqui no caso C, abriu exatamente tal arquivo. Então não sei te explicar o motivo, não. Talvez, como você falou, pode ser a questão do antivírus mesmo. Então, alguma coisa assim. Realmente eu não sei te explicar o que que houve. Bom, pelo menos a primeira parte da aula hoje, pessoal, a gente não vai utilizar isso aqui, não vai precisar. Primeira parte, deixa eu olhar aqui. Entendi. Tobias, no caso aí, o seu também é a questão do antivírus, então. Eu sei que existe a possibilidade de você autorizar o antivírus a usar esse programa aqui também. Aí eu não sei como é que você faz isso. Mas certamente está o antivírus que está bloqueando o uso dele. Tá? Pessoal, eu vou começar então agora com alguns exemplos sobre essa matéria aqui, de como é que você utiliza então. A gente vai começar então hoje com aquela parte que não deu tempo de trabalhar com você semana passada, beleza, que é aquela parte que você acaba utilizando para poder fazer a interpolação. Então, vamos começar com interpolação hoje, tá bom? Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com vocês na aula passada. Vou pegar todos os arquivos que eu fizer aqui, vou salvar no arquivo Word ou bloco de notas e depois eu pego e mando para vocês poderem treinar, tá bom? Aí, nesse caso, vou abrir a pasta que eu estou trabalhando, que eu estou salvando as minhas coisas, que é essa pasta aqui. Tá? Nessa pasta aqui tem todos os programas que eu fiz. Lembra que você pode fazer o programa aqui no editor de texto, que aí fica mais fácil para você pegar e chamar ele depois. Isabela, a resposta é sim. Toda vez que você for utilizar esse pacote, você tem que pegar e digitar isso aí. Você não precisa instalar ele de novo, você tem que pegar e chamar ele para você poder utilizar, que ele não carrega sozinho. Aí você digita, dá Enter, beleza, já pode utilizar. Toda vez que for utilizar o pacote, e quando é que você utiliza esse pacote? Sempre que você for trabalhar com derivadas, com limites e com integrais. Tá? Se você não instalar esse pacote, não chamar ele, você não consegue trabalhar com essas funções que eu acabei de mencionar. Bom, gente, o primeiro exemplo de hoje que eu vou passar para vocês é o exemplo que envolve interpolação, tá? Que é o seguinte, ó, deixa eu buscar, eu fiz aqui um exemplozinho, e vou seguir exatamente igual eu segui com vocês na última aula. Vou explicar basicamente como é que você faz para utilizar. E depois eu pego e mando para vocês isso aqui. Deixa eu só abrir uma pasta aqui no Word para mim. Peraí, aqui.
Só um minuto. Isso. Ok. Eu vou colocar, então, os exemplos que a gente vai trabalhar hoje aqui. Arquivo. Novo. Beleza, então. Aí deixa eu explicar para vocês isso aqui, pessoal. Eu sei que parece meio apavorante o programa aqui em si. Lembra que o nosso foco aqui não é explicar a programação para vocês. O nosso foco aqui é explicar como é que você faz para utilizar, tá? Nada além disso aqui. Então, primeiramente, vamos lembrar só alguns detalhezinhos. Esse CLC aqui é aquele comando que você utiliza para você poder limpar a tela. Esse clean aqui é para limpar todas as variáveis. Uma coisa que eu quero explicar para vocês, que foi utilizado aqui na interpolação, é o seguinte: a partir desse programa que está escrito aqui, você consegue pegar e calcular qualquer tipo de interpolação, independente de quantos valores você tem a interpolar. Tá? É um programa muito completo. Todos os casos que eu fiz com vocês, eu pegava 4 pontos, né, 4 associações, porque dava muito trabalho para fazer. Aqui você pode pegar 100 associações, por exemplo, entendeu? Uma tabela com 100 valores, e que não é tão complicado para fazer. Tem duas situações. Da maneira que ele está atuando aqui, ele faz o seguinte: esse X aqui você vai guardar as primeiras informações que você tiver na sua tabela. Esse Y aqui vai ser, no caso, os valores correspondentes. Esse N que está aqui embaixo, esse N aqui, você vai te dar o grau do polinômio. Exemplo, se você tiver 4 valores, o seu polinômio vai ter grau 3, seu polinômio interpolador. Se você tiver 5 valores, o seu polinômio interpolador vai ter grau 4, e assim por diante. Sempre o polinômio interpolador é uma unidade a menos do total de entradas que você tem. Esse exemplo aqui é o seguinte: eu tinha fixado o x igual a isso aqui e tinha fixado o y igual a isso aqui e o n igual a 2. Só que eu optei por utilizar uma linha de repetição onde você pode pegar e declarar os valores logo na tela. Ficou bem interessante. Olha só. Primeiramente, eu vou compilar. Lembra que depois eu mando isso aqui para vocês. Então, nesse caso aqui, esse x, esse y, esse n, com essa porcentagem na frente, eles não são lidos, são apenas comentários. Eles, por enquanto, aqui estão desabilitados. Tá? Manda compilar para ver. Mandei. Aí vai vir para cá. Eu vou utilizar com vocês, pessoal, aquela prova que eu pedi que vocês fizessem como atividade, que foi essa prova aqui. Se você procurar nessa prova, eu não sei se vocês estão enxergando a prova. Vocês enxergam a prova? Não. Não? Deixa eu fazer o seguinte. Essa prova aqui, pessoal, é aquela prova que eu passei para vocês do primeiro bimestre. Tá? Eu vou ler qual é a questão que eu vou utilizar. Vou utilizar a questão 4, que é exatamente sobre interpolação. A questão 4, ela fala assim para a gente, ó. Só abrir aqui um pouquinho. Ela fala assim: considere a tabela abaixo, onde estão previstas as temperaturas de Colatina no dia 13 de março de 2020. Aí fala assim: considere a variação de temperatura entre 16 e 22 horas e use a interpolação de Lagrange para calcular aproximadamente a temperatura às 17 horas. Então, como eu pedi para utilizar das 16 às 22, são poucos dados. Se você quiser colocar mais dados agora, fica muito fácil. Quer ver? Deixa eu só abrir um pouco isso aqui. Aumentar um pouco o zoom aqui. Achei aqui, peraí. Ó, vou fazer o seguinte, vou pegar... Acompanhe aí, por favor. Vocês têm facilidade para poder ter aquela prova que eu passei em mãos? Todo mundo tem facilidade? Na prova, ela fala o seguinte, ó. Por exemplo, às 6 da manhã, a temperatura era 23 graus. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar. Quer ver? Isso. Ó, então,
você vai ter 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 23. Então, o primeiro passo vai ser declarar esses valores aí. Vou colocar das 6 da manhã até as 23 horas. Vou fazer uma coisa mais ampla do que nós fizemos. Certo? Então, percebam só. Para você poder declarar as variáveis, você vem aqui e abre um colchetes primeiramente. Então, vou colocar 6, depois 7, 8, 9. Deixa eu só ver quais são os valores que eu tenho aqui exatamente. Aliás, só tem os pares. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 18 e 22 horas. Ok. Aí você vem aqui e fecha. Fecha o colchete, igual fazer aqui. Quando você der igual, pessoal, esses valores aqui eles ficam guardados na memória do computador. Aí eu vou entrar agora com vocês com os valores correspondentes para y. Olha só, se eu pegar os valores correspondentes... Pode falar. Ninguém? Ó, os valores correspondentes para y, então, pessoal. Por exemplo, às 6 horas a temperatura era 23. Aí eu venho aqui e escrevo, abro novamente um colchetes, coloco 23. Vocês têm como ditar isso aí para mim, fazendo o favor? Alguém, pessoal, tem esse material para ditar para mim, rapidinho? Você quer até as 22? Isso. Começa, a primeira é 23, depois o 8 está relacionado a quem? 27, 27. O 10? 30, 30. 31, 31. 31, 31 de novo, ok. 30, 30. 26, 26. 25 25. e 24. E 24. Aí eu venho aqui e fecho o colchetes. Fechei o colchetes aqui. Então, só para observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens. Aí, quando eu chego nesse ponto aqui, eu venho aqui e vou dar Enter. Ele guardou os valores de y. Como eu tenho 9 itens lançados aqui, o meu polinômio interpolador ele vai ter grau 8. Aí eu vou dar igual aqui, ó. Olha que legal que ele faz para a gente. Sem desespero, sem desespero. Aqui, pessoal, o que ele escreveu para a gente aqui foram os coeficientes, todos os coeficientes. Aqui embaixo, ó, ele falou quem que eram os coeficientes. Por exemplo, aqui era 4,55. Ele coloca numa notação estranha, mas para a gente não é importante. O que ele escreveu aqui embaixo tudo é o polinômio interpolador que eu consigo achar quando eu uso, no caso, todos esses valores. Qual que era a temperatura que eu pedia para calcular mesmo? Era às 17 horas? Qual que era o horário que eu pedia para calcular? Isso, 17. Eu venho aqui, ó, entre com o valor a ser calculado para estimativas. Eu coloco 17 aqui, dou igual, dá 28,27 graus. Tranquilo? Aí, olha só, eu peguei e dei uma incrementada aqui. Ah, você quer calcular, estimar a temperatura em algum outro ponto? Se eu quiser, eu clico 1. Dou Enter aqui. Aí eu coloco, eu quero saber a temperatura, vamos colocar às 11 horas. Dou Enter. Às 11 horas seria 30,77. Perceba que é coerente, ó, que às 11 horas está aqui entre 10 e 12. Então, 30,77 está exatamente entre 30 e 31. Percebem isso? Eu quero calcular a temperatura agora, vamos supor. Eu quero calcular ainda quero. Aperto 1, ele novamente compila o programa. Suponho que eu queira calcular a temperatura agora, vamos colocar às 8h30. Então, vou colocar 8,5, 8h30. Né? 8,5, quer dizer, 8 horas e meia. Dou igual, às 8h30 a temperatura de aproximadamente, pela estimativa, 27,78. De fato, é 27 e um pouquinho mais.
Vocês entenderam como é que funciona então, pessoal? Como é que você faz para interpolar usando isso aqui? Então a gente fazia aquele trabalhão à toa? Ah, menina esperta, começou a entender o programa, para que ele serve. Ô, Tô Isabela, revoltada. a coisa assim, fica um pouco mais frustrante, porque quando você vai calcular integral e derivada, então, você faz tudo com toque, você faz muito rápido. Eu fiz umas contas aqui, que fosse fazer na mão, gastava um dia, ele faz assim em questão de segundos. Depois que você aprende a usar a ferramenta, fica muito fácil. E aqui você pode perceber que eu trabalhei com 9 valores. Lá eu só trabalhava com 4 exatamente pelo trabalho que dava. Aqui eu quis trabalhar com 9 por opção, porque eu poderia colocar 1000 valores aqui dentro. E tem uma situação que é o seguinte, você quer fazer outra aproximação? Agora eu não quero mais não. Eu aperto o 0. Eu aperto o 0 e ele fala, bom trabalho, porque eu quis colocar uma mensagem reconfortante. Eu quis colocar uma mensagem reconfortante. Bom trabalho. E o legal aqui é o seguinte, suponha que você tem uma pesquisa muito grande para fazer e você eventualmente pode se perder na hora de digitar. Se você quiser pegar e digitar aqui, por exemplo, eu posso pegar e digitar todos os valores aqui no editor, que aí eu posso apagar, voltar quantas vezes eu quiser. E se eu fizesse o seguinte, por exemplo, colocasse uma porcentagem aqui, outra porcentagem aqui e outra porcentagem aqui, por exemplo. Vou desmarcar essas que eu tenho aqui já marcadas. Tá? Se eu mandar compilar agora, ele vai assumir esses valores para x aqui. Ele não vai mais pedir para você digitar. Que esse input aqui é um comando que faz o quê? Você declaração dos componentes da primeira coluna. Olha o que ele faz. O comando input escreve o texto e pausa o programa esperando você digitar. Se eu já te der os valores logo aqui no editor, fica até mais fácil. Se eu clicar aqui, por exemplo, e vir para cá, beleza. Opa, peraí que deu um erro. Beleza, não. Tem um probleminha aqui. O que houve aqui? Desculpa. Agora sim. Olha só. Eu não sei, vocês não vão lembrar disso, pessoal, mas o primeiro exemplo de interpolação que eu passei para vocês foi exatamente esse exemplo aqui de interpolação. Se você pegar o caderno de vocês e pegar o exemplo que eu passei, era esse polinômio aqui, interpolador que você tinha. Quer ver? Deixa eu só buscar aqui no meu material. Achei aqui. Não, achei ainda não, peraí. Interpolação de Lagrange, ok. Fizemos as contas, cadê o exemplo? Aqui, pessoal. Se você analisar, o primeiro exemplo que eu passei para vocês sobre interpolação de Lagrange, dava exatamente menos 5 sobre 6. Menos 5 sobre 6 é menos 0,8333. O outro valor era meio, que é o 0,5, e o outro valor era 10 sobre 3, que dá 3,33. E na época, nós fizemos como exemplo calcular a estimativa para 0,3. Se eu digitar aqui 0,3, que equivale a 0,3, dá igual. Então, dá 3,484083. Então, quer dizer, todo aquele trabalho que nós fizemos manualmente, se você utilizando o algoritmo aqui, ele sai muito fácil. Por isso que vale muito a pena aprender a utilizar a ferramenta. Por isso que eu estou insistindo tanto para poder preparar essas aulas aqui e passar esse conteúdo para vocês, que eu acho que é excelente isso. Aí, se eu quiser fazer uma outra estimativa, eu coloco 1, eu quero estimar agora para 0, para 5, 8, sei lá. Dá igual e te dá o valor, por exemplo, sem você ter trabalho nenhum. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Deixa eu só acertar isso aqui, ó. Espera aí. Que está dando uma coisa feia aqui. Desejo fazer outra operação. Onde que eu escrevi isso? Lá no final, Wilson. No final? Última linha. Opção é igual a input. Ok. Esses erros aqui, eu vou explicar o porquê, pessoal. Eu não consegui fazer rodar esse pacote aqui, eu não consegui fazer ele rodar
no sistema operacional no sistema operacional Mac OS. Ele não rodou no OS lá, do Mac mesmo. Aí o que eu tive que fazer? Eu instalei o Windows no meu Mac também. Então, eu estou usando tanto o Windows quanto o Mac. Então, eu peguei tudo que eu tinha lá no Mac, né, no sistema operacional do Mac, e trouxe para o sistema operacional do Windows, para poder funcionar isso aqui. Você está rindo, Tobias, mas é sério. Então, o trabalho que eu tive isso aqui, literalmente, eu gastei uns 2 ou 3 dias para poder fazer isso aqui rodar dormindo de madrugada. Mas, assim, pelo menos funcionou direito. Eu gostei muito do resultado, porque é uma ferramenta muito poderosa. Então, gente, deixa eu fazer o seguinte com vocês, então. Eu vou, novamente, vou bloquear isso aqui. Vou bloquear esse outro aqui. E vou bloquear esse outro aqui. Vou desbloquear esse aqui. Esse. E vou desbloquear esse aqui também. Vou mandar rodar para salvar. Tá? E fica salvo. Perceba aqui que ele manda você entrar com os valores. Espera aí. Espera aí que deu uma... O que houve aqui? Ah, não, certinho. Aí se eu quiser digitar o valor de X, eu digitava o que eu quisesse, ele assumia. Eu digitei um Q aqui exatamente para ele poder dar um erro, para ele poder fechar o programa. Ele só aceita números aqui. Ok, Tobias, vou terminar agora. Só um minuto aqui. Então, pessoal, olha só o que eu vou fazer. O primeiro arquivo que eu vou salvar para vocês, para depois mandar, é exatamente tudo isso aqui. Vocês vão pegar isso aqui e vão salvar onde vocês... e vão usar isso aqui para poder fazer o trabalho que eu vou passar depois. A linguagem de programação que foi utilizado aqui foi o comando while. O while, só para explicar para vocês que essa opção aqui, é um comando que ele faz a repetição e enquanto você não mandar ele parar, ele continua. Tá? Esse for também significa para. Quem tem um pouquinho de programação, no meu caso, no caso do Tobias, consegue entender melhor isso aqui. Mas o foco nosso não é a programação, é aprender a usar o programa. Gente, está quase acabando aqui essa primeira parte. Vamos dar aquela parada célebre. A gente volta daqui a 5 minutos. Então, 8h15, 8h16, na verdade, eu retorno com vocês, tá bom? Até daqui a 5 minutos.